Olá! Hoje na nossa aula iremos falar um pouquinho a respeito sobre jogo e esporte. Qual é a diferença entre o jogo e o esporte? A diferença está nos objetivos e regras. O jogo é uma atividade recreativa, onde as regras podem ser criadas ou modificadas pelos próprios participantes. E também os participantes não necessariamente precisam ser profissionais. Já o esporte é uma atividade física institucionalizada com objetivos lúdicos ou profissionais. Ele também possui regras definidas pelas próprias instituições responsáveis. A principal característica do esporte é a competitividade e o alto rendimento dos atletas. Outras características importantes que nós podemos ver dentro da diferença entre jogo e esporte, como a Isabela falou sobre o jogo ser algo que venha gerar diversão, né, entretenimento, e também na diferença do esporte, né, que já é mais profissional. Podemos falar um pouco mais sobre outras características que também estão relacionadas a essa diferença. Ok? Eu vou colocar aqui na tela para você ver algumas dessas diferenças que nós separamos, ok? Na diferença entre fins, né? O fim, qual é a finalidade do jogo, qual é a finalidade do esporte, nós podemos ver o entretenimento do jogo e as competições e a profissionalização do esporte, tá? Com relação às regras, como a Isabela já tinha mencionado, as regras são flexíveis, né? e livremente estabelecidas, né, ou modificadas pelos próprios participantes. No caso do esporte, as regras elas são pré-estabelecidas para cada modalidade esportiva. No nosso caso do vôlei, existe a própria instituição que é responsável pela organização dessas regras, inovação ou permanência das que já existem. No caso da premiação, no jogo não existe, mas lembra daquele futebol de rua que você joga? Geralmente é gerada uma aposta, mas isso também não é nada oficial, né? Só lembrando que é com fim, né, de entretenimento. No caso do esporte, não. Costuma existir uma premiação para cada vencedor com medalhas, troféus ou dinheiro. No caso das características da vestimenta, né, o traje, no jogo não tem uniforme, tá? No caso do esporte, os atletas eles vestem uniformes adequados, né, pré-definidos também, dentro de uma padronização. As competições não existem ou são assistemáticas no caso do jogo. No caso do esporte, elas são sistematizadas. Quem pratica? No caso do jogo, são os jogadores, o próprio nome diz. E no caso do esporte, são os atletas. Vamos dar mais alguns exemplos, como você pode ver na tabela. Jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de computador, dardo, futebol de rua, dominó, queimada, são jogos apenas que geram entretenimento. Estamos falando aqui no caso do vôlei, por exemplo. O vôlei de rua ou em um lugar aberto, né? No caso do esporte, não. Você tem o futebol, você tem o vôlei, você tem o basquete, você tem xadrez, você tem judô. No caso das artes marciais, tem outros tipos de esporte e o fisiculturismo. E para nós finalizarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês que vocês possam mostrar através de figuras ou vídeos essa relação que venha diferenciar jogo e esporte. Nosso tema aqui está voltado para o vôlei, então eu queria pedir para vocês que mostrem figuras ou vídeos que estejam relacionados a jogo vôlei e ao esporte vôlei. Tá bom? E só para tirar uma curiosidade aqui, eu acredito que a importância dessa diferença
né, entre jogo e esporte está diretamente ligada, não vou afirmar que seja somente isso, mas que isso também é importante, é a relação da inclusão de pessoas que estão menos habilitadas, ou seja, que não sejam atletas, como o esporte pede, que sejam pessoas atletas, que tenham bom físico, que estejam bem preparadas para que possa jogar, né, que possam participar do esporte, que sejam verdadeiramente atletas, pessoas atletas, né? No caso do jogo, ele é bastante inclusivo e engloba pessoas que, como as regras são definidas pelos próprios jogadores, né, podem ser adaptadas para que uma pessoa que não seja atleta, que tenha condições físicas menores que outras, possam poder participar e, como a gente já falou desde o início, né, com a finalidade de se divertir, de ter um entretenimento. É isso aí, pessoal. É o que nós tentamos passar para vocês nessa diferença entre jogo e esporte, voltado para o vôlei, tá ok? E não esqueçam, o exercício que nós estamos pedindo para vocês, mostrar através de figurinhas ou vídeo a diferença no vôlei entre esporte e o jogo, tá ok? Até mais, até a próxima aula.